No mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, fica aquela pergunta no ar, né? Qual é o nosso lugar nisso tudo? Bom, esta análise é exatamente sobre isso, sobre o que nos torna de fato insubstituíveis. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto e que pode até incomodar um pouco. Se a tecnologia consegue replicar as tarefas que definem uma profissão, o que realmente sobra? É uma provocação para a gente questionar a base do nosso valor profissional. E aqui que a perspectiva muda completamente, sabe? O debate não é sobre hardware ou software, é sobre a gente, sobre o que significa ser humano e continuar tendo valor nesta nova era. Para a gente entender o nosso futuro, a gente precisa primeiro olhar para uma armadilha do passado, a nossa obsessão por eficiência. Uma mentalidade que guiou a gente por muito tempo. A lógica era bem simples, né? Quanto mais alguém soubesse, quanto mais produzisse, maior era seu valor. A eficiência era a grande moeda de troca. A gente se transformou em verdadeiras máquinas humanas de produtividade. E aí, de repente, aparece uma ferramenta que joga esse jogo muito melhor do que a gente. Ela não precisa de café, não tem um dia ruim e processa informações numa escala que é, sobre-humana. É totalmente natural sentir uma ameaça com essa realidade. Só que aqui está a grande virada de chave. A competição não é da IA contra a humanidade, é contra a mediocridade. A IA nos desafia a superar aquela nossa versão que só executa tarefas rotineiras, elevando o padrão para todo mundo. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise. Se a eficiência não é mais o nosso principal diferencial, então qual é? Olha, o ponto crucial é esse aqui. A IA é uma máquina incomparável para gerar e organizar dados, para achar padrões numa velocidade absurda. Mas a transformação desses dados em significado, em sabedoria, em uma direção, isso ainda é um domínio profundamente nosso, humano. Essa frase resume tudo. A máquina processa o quê? Já o ser humano responde ao e daí. É nessa interpretação, no contexto e na aplicação que mora o nosso valor insubstituível. E o mais legal é que isso não é só um papo filosófico, não. Existe uma base neurológica poderosa para essa diferença. Vamos mergulhar um pouquinho na ciência por trás da nossa capacidade de criar conexão? A gente não foi feito para se conectar com planilhas ou com uma lista de fatos. O nosso cérebro evoluiu para se conectar através de narrativas. É assim que a gente aprende, se relaciona e, no fim das contas, toma as nossas decisões. Isso aqui é fascinante. Quando uma história nos prende, os nossos cérebros literalmente entram em sintonia. As mesmas áreas são ativadas. É uma conexão real em nível neurológico. Algo que a pura transferência de dados nunca vai conseguir replicar. Contar uma boa história provoca uma reação química no cérebro. Libera dopamina, que faz a gente prestar atenção, focar, e libera ocitocina, o famoso hormônio da conexão, que gera empatia e confiança. Não é mágica, é ciência pura. E essa é a diferença prática no nosso mundo. A lógica, os dados brutos que a IA nos dá podem até convencer a mente, mas é a emoção, transmitida através de uma história, que realmente move as pessoas à ação. Tá, então como é que tudo isso se traduz na prática para o profissional do futuro? O que a gente precisa cultivar para prosperar? O profissional que vai se destacar não é aquele que rejeita a tecnologia, mas sim aquele que a integra. É a pessoa que consegue pegar a análise poderosa da IA e envolver tudo isso numa narrativa humana, que consegue unir a lógica dos dados com a emoção da conexão. Chegou a hora da gente parar de chamar essas habilidades de leves ou soft. Empatia, comunicação, saber contar histórias. Na era da IA, isso não é soft skill. Isso é a vantagem competitiva mais poderosa que a gente tem. Essa linha do tempo aqui mostra a trajetória de forma bem clara. O poder não está mais só em ter a informação, nem mesmo em só interpretar. O futuro pertence a quem consegue transformar a informação em significado, em uma história que inspira e mobiliza. E assim, a gente volta não com uma resposta pronta, mas com a pergunta certa. Talvez o maior desafio da IA não seja sobre o que as máquinas podem fazer, mas sim sobre nos forçar a descobrir o que só um ser humano pode ser. Fica a reflexão: o que em cada um de nós é genuinamente, insubstituivelmente humano?